nós somos carentes da oração de um dos outros. Temos um tempo, querido, que as pessoas é mais fácil criticar, apontar, necessitam mais de oração, de menos críticas. O pastor falou ali de Josué, seja forte. Estava vendo a respeito ali daqueles lutadores, parece que são robôs, apanha tanto e muitos demoram de cair. Eu vi o segredo da luta não é só bater, é aguentar apanhar. 17, agora vou ministrar no capítulo mais na frente, Jeremias 18, aleluia. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Eu vou ler esse versículo só como base, mas eu não vou ficar só nele. Eu gosto de viajar pela Bíblia, aleluia. Ele já o presbítero José falou, cara que eu me brinco, você é presbítero, é evangelista, é pastor. É pastor José. É irmão José. Paulinho falou, tá com aleluia. Criança no meio. Eu desejo um próximo abençoado, um ano novo para cada um de nós. Aleluia. Que Deus nos sustente, queridos. Jeremias capítulo 18, só até o versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Queridos, nós sabemos que na Bíblia ela tem bases simples, bases muito teológicas. Eu evito entrar muito nas questões teológicas, porque tem um pastor Paulo ali, se eu falar qualquer coisa fora aqui. Mas vemos aqui, nós conhecemos o chamado de Jeremias. Nós conhecemos como Deus o chamou ele, como ele resistiu ao primeiro chamado de Deus. Nós sabemos que naquele tempo ser profeta não era fácil. No dia de hoje muitos se titulam profeta, muitos querem ser profeta. Mas ser profeta naquele tempo muitas das vezes era como colocar a cabeça na forca. Por isso que muitos resistiam e muitos não queriam, porque era duro, era árduo. Às vezes era para pregar para a nação, era para pregar não só para um povo, mas era para alguém, para um rei, alguém de grande título diante do seu povo, um governador, um líder que podia dar sentença naquela hora. E Deus levantava um profeta e falou: olha, tu vai fazer isso, tu vai pregar para fulano, para ciclano. Ser profeta naquele tempo, queridos, era temido, mas o povo ia. E quando eles recebiam o chamado, eles sabiam do que eles podiam encontrar. O chamado de Jeremias foi bonito. Deus tinha escolhido ele antes mesmo de chegar na margem da sua mãe. Mas não vamos ver Jeremias acorrentado, alimentado apenas com pão e água. Jeremias no fundo do poço. Vamos ver Jeremias sendo o povo rejeitando a sua palavra, a sua pregação. Homens que teve que fugir, se esconder em cavernas, pedir até Deus a morte. Vamos ver homens como João Batista, que mesmo com aquela incumbência de chegar e falar para Herodes que não era lícito possuir a mulher do irmão dele, mesmo sabendo que a sua cabeça podia estar a prêmio como esteve e foi decepado. Mas vamos ver aqui, querido Jeremias, do capítulo 18, vamos ver aqui um texto, a qual Deus está trazendo para o povo, uma mensagem agora de esperança, uma mensagem de renovo, porque o povo estava cativo, e tudo isso por falta de obediência a Deus. Sabemos que Deus, Ele é justo. Sabemos que Deus, Ele é fiel na sua promessa, na sua palavra. Agora nós oscilamos a todo momento. Nós que somos falhos com Deus, muitas coisas não aconteceram e não acontecem na nossa vida logo de imediato por culpa minha, por culpa nossa. A culpa não é de Deus. Deus às vezes está esperando nós nos colocarmos na posição, nos colocarmos na brecha, nos colocar no status, na forma que Ele quer para Ele nos dar a bênção. Até porque Deus, Ele não nos dá a bênção pela metade. É verdade. E Jeremias aqui, Deus, Ele tinha algo a falar para Jeremias a respeito daquele povo de Jerusalém. Mas para Jeremias entender, para ele compreender de uma forma mais clara, Deus não estava só falando, Deus estava falando: Jeremias, desce lá na casa do oleiro para você compreender melhor. Quantas vezes Deus nos fala coisas em sonho, Deus usa pessoas, às vezes nós não compreendemos. Às vezes falamos: Deus fala comigo, Deus fala a todo momento. E às vezes nós não entendemos ou não compreendemos. Às vezes chegamos no culto, né? Deus fala comigo. Deus está falando através dos louvores, através das oportunidades, através da palavra. E às vezes nós não entendemos. Deus não falou, Deus Ele está falando. Aleluia. Pessoal, Jeremias levanta e agora desce lá na casa do oleiro. Então viu que naquele tempo o povo já trabalhava com barro, desde o tempo do Egito lá. Agora o povo fazia os tijolos. O povo tinha que amassar os barros com os pés, então essa obra com barro já é antiga. E Jeremias ele desce, quando ele chega lá, Deus vai dar a revelação da visão que ele está tendo.
Ele falou, quando ele chega, ele vê o oleiro fazendo a sua obra. Interessante que fala, primeiramente, ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Aleluia. E ele começa a prestar atenção e fala que aquele vaso que o oleiro estava se quebrou. E ele torna a pegar e fazer outro conforme a sua vontade, o seu querer, conforme agradava os seus olhos. Fiquei meditando na tarde nesse versículo, que algumas coisas me chamou a atenção e eu fui dando uma profundidade. Primeira palavra do Senhor vem a Jeremias. Deus manda ele descer a casa do oleiro e falou: e eis que quando chega, Deus estava fazendo a sua obra. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o tempo de Jesus Cristo. Neemias, quando ele vai construir os muros de Jerusalém, aleluia, fala que quando ele está construindo o muro, que ele está edificando as muralhas, muitos vêm como Sanbalate, Tobias, para poder parar a obra. Falei: Neemias, desce daí. E ele estava lá em cima e falou: eu não posso descer, eu não posso parar, porque eu estou em uma grande obra. Aleluia. Eu não posso parar, querido. Nós estamos em uma grande obra. Nós estamos sendo edificados e aperfeiçoados por Cristo. A questão é, nós não podemos parar. A Bíblia diz que Deus, aquele que começou a obra, é fiel para aperfeiçoá-la. Por quê? Deus não deixa obra pela metade. Aleluia. Deus não deixa obra pela metade. Ele não começa e não termina. Ele não deixa do início e não chega até o meio. Ele não deixa até o meio e não chega até o final. Às vezes nós, por falta de recurso, às vezes por falta de interesse, às vezes devido às circunstâncias, nós começamos alguma coisa e não terminamos. Quem é que já começou um livro e não terminou? Quem é que já começou a ler a Bíblia do começo e nunca terminou até o final? Ai, Deus, misericórdia. Quem é que já começou um propósito, às vezes fazer uma consagração de jejum até tanto tempo e não conseguiu? Mas isso é de nós, quantas obras nós começamos e não terminamos. Deixamos pela metade. Mas com Deus é diferente. Ele começou a boa obra em mim, em você. Você fala: Deus não concluiu. Eu falo que Ele está aperfeiçoando. Aleluia. Então, se está aperfeiçoando é porque Ele está no processo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele fazia a obra, e a obra de vaso. Agora falando que depois da obra ele estava fazendo um vaso, e o vaso que ele fazia se quebrou. Eu acho interessante que depois que ele faz o vaso, nós sabemos que o vaso vai para onde? Vai para o forno, vai para a fornalha para ser aquecido, para ser endurecido. Mas o processo mais difícil do vaso aqui não era a fornalha. O processo mais difícil desse vaso não era ter que passar no forno na alta temperatura. O processo mais difícil era passar pela mão do oleiro. Porque tem que ser amassado. Quando está torto, bota lá e vai endireitar, bota para lá a mão por dentro e por fora. Ele trabalha tanto por dentro quanto por fora. Porque ele trabalha no exterior e trabalha no exterior. Deus, ele estava falando para Jeremias, ele fala: não pode, assim como esse oleiro, eu fazer com essa nação de Israel. O vaso se quebrou. E a palavra fala que quanto ele estava moldando, estava na mão do oleiro. Mas mesmo Davi, ele falou: caiu na mão do Senhor, e não na mão do homem, porque grande é a sua misericórdia. Aleluia. A mão de Deus, ela é pesada para aqueles que não obedecem. Mas para aquele que teme e obedece, a mão de Deus é misericórdia. Aleluia. No livro de Isaías 59, ele fala que as mãos do Senhor ela não está encolhida para que não possa abençoar. Ele não somente fala assim: porém o pecado faz separação. Mas quando nós resistimos o pecado, resistimos o mal, quando nós nos sujeitamos a Deus, a mão de Deus está estendida para abençoar. Queridos, e Davi, ele falou: na mão de Deus há misericórdia. O processo é doído. Quando cai na mão de Deus no processo não é fácil não, dói. Aleluia. Mas querido, é melhor estar nas mãos de Deus do que na mão do homem. É melhor estar na mão do oleiro do que estar lá ainda no lamaçal onde as pessoas pisam e pisoteiam. E a palavra fala que o vaso se quebrou e Deus, o oleiro começou a fazer um conforme a sua vontade. Ou seja, então o vaso ele estava formado. O vaso ele já tinha um aspecto, ele tinha talvez até uma beleza, uma formosura, mas não era ainda o que Deus queria. Não era o da vontade do oleiro, porque ele vai falar assim: ele tornou a fazer conforme a sua vontade. Então o outro vaso não era a vontade de Deus. Vamos colocar aqui: o vaso ele estava na velha criatura e Deus queria ele na nova criatura.
Talvez o vaso ainda está preso em muitas coisas lá em 2024. E Deus está querendo um vaso agora presente, firme na presença aqui em 2025. A Bíblia fala que o vaso se quebrou. Não foi nem Deus que quebrou. Se quebrou na mão do oleiro. Ele podia muito bem pegar outro vaso e fazer, mas ele pegou do mesmo e tornou fazer conforme a sua vontade. Às vezes nós nos quebramos e às vezes Deus mesmo nos quebra, mas é para nós ficar na posição que Ele quer. Às vezes Deus nos quebra ou nós nos quebramos, mas é para Deus nos fazer um vaso conforme a sua vontade. Queridos, Ele fez um vaso novo. E o tema que eu quero trabalhar é trabalhando no vaso. Eu lembro logo do missionário Marconi, pai vaso. Nós temos esse costume de chamar, cumprimentar, pai vaso. Às vezes fala pai vaso. Tem alguns títulos, varão, varoa, vaso. E para nós entendermos aqui, o vaso estava simbolizando a nação de Israel. Tinha se quebrado, estava oscado. Mas Deus está falando assim: ainda posso fazer um vaso novo com essa nação. E falando de vaso, para nós entendermos que ali atribuído a pessoas é tanto que você vai ver. Quando Deus falando Elias, vai lá numa rua chamada Direita. Lá vai ter um homem orando. Aí falei, ele é Paulo, Saulo de Tarso. Fala, Senhor, muito ouvi falar desse homem. Quantas perseguições, quantos males não tem feito aos crentes. E aqui em Damasco, ele tem cartas para poder prender qualquer um que se dizer cristão. Deus fala o quê? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E falando de vaso, queridos, vamos agora entrar um pouco no tempo. Deus, Ele sabe como trabalhar em cada vaso. A Bíblia diz que numa casa há vários vasos, muitos vasos de honra e muitos vasos de desonra. Ou seja, quando Deus Ele trabalha no vaso, quando Ele pega aqueles cacos para fazer um vaso conforme a sua vontade, Ele está pegando aqueles vasos de desonra, aqueles vasos que às vezes está cheio de coisas que não agrada a Deus, aqueles vasos quebrados, rachados, aqueles vasos que não tem uso para fazer um vaso de honra. Um vaso que agora ele pode encher de azeite, que ele pode encher do Espírito dele, que ele pode encher de unção, que ele pode derramar da graça, aleluia. Um vaso ao qual ele pode ser útil na obra de Deus. Querido, não adianta nós sermos vasos e sermos vazios. Não adianta sermos vasos se não tivermos necessidade de uso. Vamos ser que nem Paulo falou, como um tino, só tem um sino, só tem barulho. Mas quando somos vasos, aleluia, é como um cálice, o cálice tem que transbordar na presença de Deus. E como eu falo de vaso, Deus Ele sabe como trabalhar em cada vaso, em cada um. E eu vim pegando alguns exemplos de um. Alguns tinham um orgulho dentro de si, Deus tinha que trabalhar. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui de Naamã. A Bíblia diz que depois que ele estava com a lepra, aquela menina fala, quem dera se meu Senhor fosse lá para Israel, lá tem um profeta. Se ele fosse lá, eu tenho certeza que ele ia ser curado. A mulher fala para Naamã, Naamã pega lá os presentes para levar para o profeta. Ele chega lá, ele esperando que o profeta ia abrir a porta, ia colocar a mão na sua cabeça, ia falar lá talvez um mistério, uma língua, ia profetizar e ia sair dele curado. Mas quando chega lá, o profeta nem atende, só manda o seu moço e fala, manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes. É tanto que ele fala, não tem rio melhores lá na Síria, por ter que mergulhar nesse rio Jordão, ou seja, tinha um preconceito, tinha um orgulho dentro dele. Você talvez achava que a terra onde ele morava era melhor do que lá a terra do Jordão, naquele rio Jordão. O interessante, querido, que anos, séculos mais tarde, por esse mesmo rio Jordão, ao qual o nosso Cristo, ele foi batizado por João Batista. E pelo orgulho dele, ele falou, eu não vou mergulhar nesse rio não. Lá tem rios melhores. Mas o profeta, eu tenho certeza que ele não falou isso por acaso, porque Deus revelado a ele sabia do orgulho que tinha em Naamã. Mas a palavra fala que de tanto seu servo insistiu, ele mergulha no rio, lá ele recebe a sua bênção. Depois com orgulho, quando louvou que a gente louva, Senhor, quebra o meu orgulho, então aguente o processo. Para quando Deus mandar você fazer aquilo que você não quer fazer. Senhor, quebra meu orgulho, então vai lá pedir perdão ao teu vizinho. Senhor, quebra o meu orgulho, então vai lá pedir perdão àquela pessoa que te feriu, mesmo que você não teve culpa. Senhor, quebra o meu orgulho, então larga de ser soberbo, de empinar o teu nariz. Senhor, quebra o meu orgulho, então seja mais humilde. Você pediu agora aguente o processo. Aleluia. Depois que o orgulho acabar, você vai ver que ele pega até a terra de lá da região de Israel, vai levar para ele adorar lá. O orgulho foi quebrado.
Aleluia. Agora vamos ver o homem, nós estávamos falando aqui de Paulo. A Bíblia fala que Deus ele deu uma visão gloriosa a Paulo. Ele fala que a 14, quando ele foi levado até o terceiro céu, lá ele viu coisas, ouviu coisas inefáveis que não tem como colocar em palavras, não tem como descrever, não tem como explicar. E mesmo se tivesse, não foi lícito ele falar para ninguém. E vai dizer ele mesmo dizendo, para eu não me gloriar, foi me dado um espinho na carne. Paulo vivia o ministério dele com espinho na carne. Parece que esse espinho incomodava mais do que os açoites e a sua que ele tomava. E eu acho interessante que Paulo escreveu, o homem que mais escreveu epístolas direcionadas à igreja, às vezes a alguma pessoa, mas ele tinha um espinho na carne. Só que Paulo não levava espinho para casa. Paulo vivia com espinho, mas ele não vivia espetando ninguém. Paulo vivia com espinho na carne, e lá em 1 Coríntios ainda fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Paulo tinha um espinho na carne, mas aquele espinho, aleluia, não levava ele levar desaforo para ninguém. Paulo tinha um espinho na carne, aleluia, porque foi o próprio Deus que colocou. Se necessário for, Deus ele coloca o espinho na minha e na tua carne para nós não nos gloriarmos. Aleluia. Um espinho na carne, ele orou, Deus não tirou. Tem coisas que Deus vai tirar, tem coisas que não vai. Tem orações que Deus vai atender, tem orações que Deus não vai atender. É verdade. Foi colocado um espinho na carne. Será que não foi um espinho de guiabento? Quem já teve um espinho, ainda que pequeno, incomoda, cara que chega e inflama no lugar, querido, vamos trazer para nós aqui. Certa vez eu andando na zona rural lá, correndo descalço dentro da roça, entrou um espinho de aquele coco dendê debaixo da unha do dedão. O negócio não é nem entrar, você está na adrenalina e sente. Agora a questão é tirar. Tem coisas que se tirar vai doer mais do que deixar. Tem coisas que se Deus remover vai doer mais do que se Ele deixar. Aleluia. Olha o mistério. E a Bíblia fala que foi lhe dado um espinho na carne. O ministério de Paulo foi todo com esse espinho, queridos. Mas ele glorificava e exaltava a Deus. Quando ele não tinha força, Deus estava dando graça, aperfeiçoando ele na fraqueza. A Bíblia fala, querido, que Paulo, aleluia, ele viveu um ministério de humildade, de poder do Espírito, mas humildade com os seus irmãos, cada igreja que ele fundava. E falando mais uma vez, Deus trabalhando num vaso. Vamos voltar agora lá no livro de Jonas. A Bíblia fala que havia um povo Nínive, um povo assírio, era inimigo de Israel, que muitas vezes roubava, destruía tudo, muitas vezes fazia requisitos de crueldade com o povo. Jonas, eu imagino que desde a sua infância ele cresceu com aquela armadura dentro de si, que sabe, por muitas vezes ele presenciou o seu povo sendo afligido por aquele povo de Nínive, os ninivitas. E Deus sabia daquilo que estava no coração de Jonas. Vamos entender uma coisa, Deus ele é o que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. E Deus, sabendo de todas as coisas, assim como ele chega e fala, Adão, tu está onde? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas ele fala, Adão, tu está onde? Eu quero que tu venha até a mim. Queridos, pecou, falhou, venha até Deus. Ele sabe, mas Ele quer que nós já chegamos até Ele. Tu acha que Deus ele não sabia que aquele povo ia se converter? Tu acha que Deus não sabia que aquele povo ia fazer propósito de cinza, de pano de saco, até os animais também ia ser cobertos de pano de saco, que ia se voltar para Deus, se arrepender? Mas eu entendo aqui, eu de mim mesmo, estudando, examinando, eu imagino que Deus estava travando mais de Jonas do que naquele povo. Ó Jonas, tu agora vai lá para um lugar, para onde Senhor tu mandar, eu vou. Onde o Senhor mandar, eu vou obedecer. Onde é que é? Deus dá um endereço para ele. Jonas, ele pega outro destino, entra no barco. Queridos, nós fugimos do nosso cônjuge, do esposo, da esposa, fugimos do pastor, fugimos do nosso patrão. Mas tu já viu alguém fugir de Deus? Salmo 139 fala, para onde irei eu da tua presença? Para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu descer na mais profunda profundeza, até ali tu está. No mar tu está. Se eu cavar um buraco, tu está também. Até no céu, se eu fazer a minha cama, até lá os teus olhos me contemplam. Eu não sei o que passou na cabeça de Jonas. Não sei se ele pensou que Deus nem ia ver ele. E ele chega no porão. Repare, Jonas estava tão em paz com o seu pecado. Jonas estava tão tranquilo com a sua desobediência, que ele chega a dormir. E o sono não estava leve não, irmão.
Você vê que a tempestade estava comendo a 100 por hora lá de fora. Eu imagino os marinheiros tudo gritando lá, ei, joga isso, joga aquilo. E Jonas estava dormindo. Há um perigo nisso aqui. Nós às vezes nos acomodamos, estamos em paz com aquilo que não agrada a Deus. E é um grande risco. Infelizmente nós dormimos em paz com o nosso pecado e acordarmos em outro lugar que não seja o céu. A Bíblia fala aqui que Jonas estava no fundo do porão. A tempestade estava a 100 por hora, o barco estava para afundar, os marinheiros não sabiam mais o que fazer. E Jonas estava dormindo. A tempestade não era para o marinheiro. A tempestade não era para afundar o barco, a tempestade era para Jonas. Deus estava trabalhando em Jonas no meio da tempestade. Aleluia. Tem tempestade que não é para matar, tem tempestade que é para despertar. Tem situações que não é para matar, tem situações que é para despertar. A palavra fala o que? Efésios. Desperta, 5,14, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É como eu já disse uma vez, as coisas estão acontecendo no mundo. É fenômenos naturais, terremotos, furacões, incêndios, enchentes, secas. Está falando desperta. É catástrofe acontecendo, está falando desperta. Doenças acontecendo, tudo que falou em Mateus 24, olha, doenças, terremotos, nação contra nação, guerras acontecendo, está falando, desperta. As tempestades às vezes é para nos despertar. A tempestade serviu para os discípulos irem lá acordar e incomodar o mestre. Ou seja, como é que vai incomodar? A tempestade vem porque às vezes quando as coisas estreitas é que nós vamos orar de verdade. Não que nós não oramos, mas deixa a situação complicada para a gente não ora o dobro. Se a gente não faz até voto, propósito, jejum, consagração. A tempestade apertou. Se for lá incomodar, João, na tempestade sempre alguém incomodado. Jesus lá dormindo incomodado. E quando lá dormindo foi lá incomodou. Você vê que a tempestade ela incomoda. Mas é para nós nos despertar, se deu um alerta. E a Bíblia fala que quando Jonas chega lá, acorda e dormente, dormiu, acho que Jonas estava até roncando. Jonas vai contar a história deles. A história dele, o Deus que ele servia, o povo temeu. Fala o que é que tem que fazer. Fala, me Jonas disse, mas essa tempestade vai cessar. Os homens temeu. Mexer em Jonas, que ela falar daqueles que mexiam nos meus ungidos. E os meus pequenos homens, eles não serviam a Deus pelo que nós entendemos, mas eles tinham um temor. Depois de tanto insistir, ele falou, Deus, não cai sobre nós a culpa desse homem. Joga Jonas lá no mar. Talvez eles viram Jonas afundando, boiando. Mas mesmo assim Deus estava fazendo a providência, mandando um peixe. Deus estava trabalhando em Jonas. E ele fala 3 dias dentro do peixe. Ele estava fazendo o que lá dentro? Ele estava orando. No barco ele dormia, dentro do peixe ele estava orando. Será que vai ser necessário Deus mandar um peixe para nós começarmos a despertar na oração? Será que vai ser necessário um peixe nos engolir para nós nos despertar e começarmos a orar? A Bíblia diz que o peixe vai levar Jonas lá para o propósito. Repare, nós foge, Deus usa meios e circunstâncias para nos levar para onde Ele quer. A Bíblia fala, Paulo disse que ele queria para a direita, o Espírito Santo expulsava ele para outro canto. Ele queria para um canto, Deus, através do Espírito, levava ele para outro. Às vezes nós estamos fugindo da vontade de Deus, do centro dele. Deus vai usar circunstâncias, situações, métodos, mas vai nos trazer de volta ao centro da vontade dele. Jonas vai parar lá de Nínive. Jonas ainda estava com aquele orgulho. Jonas orava, temia a Deus, mas tinha um orgulho, uma mágoa dentro disso. Jonas estava com ódio dentro de si. Ele foi ministrar, e tanto que ele falou, Deus, eu não vou não. No começo, porque eu sei que tu é um Deus bondoso, de misericórdia. Eu sei que tu vai perdoar esse povo. Repare, queridos, você se sente que é odiado por alguém? Às vezes fala, fulano me odeia, mas Deus te ama, não ama? E às vezes nós falamos assim, eu odeio fulano, mas Deus ama aquela pessoa também. E às vezes nós nos conformamos com aquela pessoa que também a gente odeia, Deus ama ela. Da mesma forma que alguém pode te odiar, não gostar de você, mas Deus, Ele te ama e mostra o amor dele todo dia para conosco, sendo nós ainda pecadores. Às vezes queremos a bondade de Deus sobre a nossa vida, às vezes não queremos sobre a vida de outras pessoas. Às vezes queremos as bênçãos de Deus, mas às vezes estamos declarando maldição para outras pessoas. E a Bíblia fala tudo aquilo que vocês quiserem que as pessoas vos façam, fazer vós também. Se você quer ser abençoado, ora para a bênção, para Deus derramar a bênção sobre as outras pessoas.
Se você quer cura e libertação, ora para Deus curar e libertar outras pessoas, até mesmo aquela que você não vai tocar. E quando chega lá, Jonas, ele vai ministrar a palavra de Deus. Deus vai destruir. Por causa da maldade de vocês. Jonas estava pregando ali, com aquela vontade, destrua mesmo, Senhor, acaba mesmo, mata mesmo. Devasta tudo aí. Só que acontece uma coisa que Deus se agrada tanto deles. O povo se arrependeu. O povo se converteu, entenda aí, querido. O povo era mau. O povo tinha requinte de crueldade, afrontou muitas coisas com o povo escolhido de Deus. Mas eles fizeram uma coisa que agrada ao Senhor, eles se arrependeram dos seus maus caminhos. A Bíblia fala a respeito de Manassés, filho de Ezequias, um dos piores reis que existiu e um dos reis que mais demorou tempo reinando, cerca de 50 anos. Fala que ofereceu, levou todo o povo à idolatria, ofereceu o seu filho e o filho do povo a Moloque em sacrifício. Mas fala que quando ele está sendo preso, acorrentado, ele se volta para Deus, ele se converte, Deus ainda ouve e atende aquele homem. Porque houve conversão, houve arrependimento, houve renúncia. A Bíblia fala que quando o povo fez voto, propósito, um pano de saco e cinza, se lamentou, se arrependeu, se voltou para Deus, Deus não destruiu aquele povo. Querida, a palavra fala que Deus ainda ama para que emite, definiu para que se arrependa. Mas o tempo, o domínio, tudo está no domínio dele. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. A Bíblia diz que mesmo assim, Jonas ainda fez uma barraquinha, acampou. Fala assim, vou sair daqui quando eu ver esse povo, essa cidade destruída. Acho que ele pensou, Deus vai acontecer, vou lá em Salão do Cambão, vai cair fogo do céu e vai acabar com tudo. Passou dias e nada. E aí Jonas se revoltou. E Deus vai trabalhar no vaso. Pai, Deus pega e faz uma planta crescer por causa do sol. E quando cresce a planta, Jonas fica na sombra. No outro dia vem um bicho e come aquela planta, a planta morre. Aí que Jonas ficou irado mesmo. Deus fala, Jonas, vou trabalhar um pouquinho em tu agora, no teu orgulho. Quer dizer que você tem misericórdia dessa planta que você nem plantou, nem regou, nem colheu. E eu não vou ter misericórdia desse povo. Nós temos uma alma. E nós temos uma alma, nós temos uma vida e ela é muito preciosa. Todo aquele que se converter, se arrepender, entregar a sua vida a Cristo, aleluia, tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Foi pago o preço de sangue. Querida, aquela pessoa que você odeia, Deus ama ela. E falando aqui em vaso, todos nós temos alguma área que tem que ser trabalhada. E às vezes nós nem sabemos qual área é, mas fala, Deus, eles aqui na condição de vaso, trabalhem nisso, Senhor. Ainda que quebra, mas me dê força, que meu pastor falou, para aguentar o processo. Porque eu sei que no final vai ser um vaso de excelência conforme a tua vontade. É melhor passar por um processo mesmo de ser doído no final ser um vaso de excelência do que ficarmos a vida toda como vaso quebrado, rachado, sem utilidade na obra do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que Jonas, ele ministra, imagina depois daquilo, aquele pacto foi no coração de Jonas. Deus, ele estava trabalhando, estava aperfeiçoando a sua obra na vida de Jonas. Não se engane não. Muitas pessoas, por mais que é sábia, que é conhecida, que é teórica, que é estudiosa, talvez é pregador, é diácono, é pastor, é missionária, está pregando, está louvando, está orando, está intercedendo, mas ainda tem alguma coisa que Deus precisa trabalhar e lapidar na vida dela. Aleluia. Para nós fechar o vaso, ele pode até quebrar, mas a obra continua. Aleluia. Aquele que começou a obra, que é fiel para aperfeiçoá-la até o fim, até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, ele não vai te largar pela metade, não. Ele não vai nos largar de qualquer jeito, não. Ele começou a obra, ele fez o chamado, ele te chamou, ele te fortaleceu, ele vai continuar o processo em você. O processo é contínuo. Não vai parar aqui não, é dia após dia, aleluia. Porque a todo momento nós estamos se quebrando na presença de Deus. A todo momento nós estamos se quebrando, aleluia. E Deus está nos refazendo. Aleluia, Deus. Talvez aqui alguém já se quebrou mais de 20, 30 vezes. E Deus refez em todas as vezes. Porque Ele é fiel e Ele pode fazer. Para nós finalizar, também tem pessoas aqui que estão só o carro. Só os pedaços. Amém. Aleluia. Amém. Mas Deus não rejeitou aqueles pedaços, mas fez um vaso conforme a tua vontade. Aleluia. O vaso está quebrado, mas a obra continua. Aleluia. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.